E o Agricultura BR traz agora para você informações a respeito do desenvolvimento das lavouras de soja em Mato Grosso do Sul. Vamos falar também da Associação dos Produtores. E para falar sobre esses temas, em um momento em que a sojicultura vive uma situação extremamente desafiadora de perda de produtividade e também de preço, nós vamos conversar agora com o novo presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul, Jorge Michel, nosso convidado nessa tarde e que vai conversar conosco um pouco a respeito do tema. Jorge, obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui conosco. E antes de falar das questões de campo, eu quero falar um pouco de AproSoja Mato Grosso do Sul. Você assume para esse biênio 2024-2025 e começa já com grandes desafios. Como é que está a estrutura hoje, a força da associação para passar por esses cenários? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar falando aqui contigo e com seus telespectadores. Bem, a AproSoja, a gente está assumindo a AproSoja agora no início desse ano e a gente tem aí um objetivo de continuar trabalhando pelos interesses dos produtores, continuar o trabalho do nosso presidente André do Baixo, que fez uma excelente gestão dentro da AproSoja, nos entregou uma AproSoja fácil de tocar ela, mas o nosso objetivo é defender o produtor rural, é trabalhar ao lado do produtor rural, buscar defender os interesses da categoria, do associado da AproSoja, e esse é o nosso objetivo. E Jorge, agora falando sobre as questões hoje que o produtor tem, né? E as AproSojas, elas conversam, trocam informações. Aqui no Mato Grosso do Sul, a colheita começou, está devagar ainda, né? Claro, não é um momento ainda de uma grande ocupação, né, de máquinas no campo, mas é uma colheita que já começou. O que os números iniciais da AproSoja têm apontado em relação ao estado? Nós temos um levantamento do dia 19 de janeiro agora, com 3,2% da área colhida, em torno aí de 136 mil hectares. Não temos ainda uma leitura ainda da produção, porque ainda varia muito em relação de regiões. Então a gente ainda não tem esse número ainda, mas daqui, acredito, mais umas 2 semanas a gente já começa a estar divulgando algum número. Mas está bem variado as produções agora no começo, né? As produções. O custo de produção dessa safra em relação ao que ela tinha de projeção inicial e o que foi ocorrendo durante o desenvolvimento dessa lavoura, já que nós tivemos um estresse hídrico também muito expressivo no Mato Grosso do Sul, a depender da região, porque tem regiões também que choveu até bem no estado, né, de acordo com alguns produtores. A gente teve aí um atraso em relação ao ano passado de 3 semanas, né? Alongou no mês de dezembro e daí depois teve replantio também de 230 mil hectares, então alongou muito essa janela. Com essa baixa de preços, nós estamos aí com um custo hoje de 51 sacas, né? Então a gente hoje, na verdade, a gente tem uma redução em relação ao ano passado, aí, que nessa mesma época a gente estaria comercializando soja a R$ 155. E esse ano aí está na casa aí de R$ 100, alguns lugares até na casa de 2 dígitos. Então, diminuiu muito a rentabilidade do produtor, aumentando assim muito a questão do custo da lavoura também. Então, vamos ter um problema esse ano financeiro. Eu acho que até a questão financeira ela vai ser muito maior do que a quebra de produção. Nesse fator da questão financeira, e essa é uma preocupação enorme do produtor rural brasileiro, ele está muito ligado às projeções das empresas públicas, como a Conab aqui no Brasil, no seu último levantamento, o 4º levantamento de safra, e também o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Um trouxe 157 milhões, o outro trouxe quase 155 milhões. Né? Foram os números que foram apresentados. A iniciativa privada traz números bem mais baixos, mas o mercado lê, né, aqueles dados que são oficiais, o da Conab e o do Departamento de Agricultura. O senhor acredita que, à medida em que for colhendo a safra brasileira e os números começarem a ser corrigidos para uma realidade de campo, os preços devem mudar e o produtor consegue esperar para fazer uma comercialização melhor e não vender ali naquela boca da colheita, onde você tem o maior volume de soja disponível? Eu acho que os números que
estão sendo divulgados pela USDA, pela própria Conab, que acaba sendo a grande baliza em relação à formação de preços, eu acho que precisa ter uma acurácia maior em relação a isso, e isso a gente entende que, de uma certa forma, às vezes, jogar uma safra cheia do jeito que a Conab está jogando, 155 milhões de toneladas, ao passo que a ProSoja fez um levantamento lá entre as AproSojas e chegou a um número de 135 milhões, que eu acho que tem uma realidade mais próxima, né? Mas isso acaba impactando, esses números da Conab acabam impactando em relação ao resultado do produtor, realmente o preço não reage, a gente tem essa noção que realmente vai ter essa quebra de produção, e isso compromete, na verdade, o produtor precisa estar vendendo o soja para pagar os seus compromissos, e a gente sabe que abril está aí também, e geralmente os compromissos dos produtores, a maior parte vence em abril, e isso acaba comprometendo realmente até o final da safra, demora muito a questão dos preços virem a reagir. E é justamente abril quando a gente tem aquela maior pressão também em relação a essa colheita, pressão nos preços. Em relação à capacidade hoje de armazenamento do produtor rural, se ele tiver que esperar para comercializar um pouco essa soja, para conseguir um preço melhor, não toda ela, mas pelo menos um volume considerável depois de pagar os seus compromissos. Hoje, qual que é a capacidade de armazenamento no Mato Grosso do Sul? O que seria possível armazenar no estado? Hoje o estado ele consegue armazenar 44% da sua produção anual. Então, o produtor, no máximo, ele consegue, muitos aí vão conseguir especular com preço até junho, julho, a hora que começa a entrar a safrinha, né? Então, e a gente entende que talvez esse período ainda, talvez o preço ainda não tenha grandes oscilações. Ele se mantém, pode subir como pode baixar, vai depender muito da produção que a gente vai ter. Muito bem. Nós estamos acompanhando também números que são daqui da América do Sul e o mundo, né, principalmente os operadores de mercado na Bolsa de Chicago, têm visto muito a produção sul-americana. Esses números do departamento americano, do USDA, ele trouxe um número, apesar de ter tirado, né, um pouco da produção brasileira de 161 milhões para 157, ele aumentou da Argentina de 48 para 50 milhões, está inclusive em linha com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. E em relação ao Paraguai, o Paraguai ele tem uma área de produção que é muito parecida com o do Mato Grosso do Sul e Paraná, até pela proximidade. Mas mesmo no Paraguai teve um aumento, ainda que pequeno, de 300 mil toneladas nas estimativas de produção. A questão que eu tenho conversado com analistas, Jorge, é que eles estão dizendo o seguinte, que em algum momento o mercado vai entender produção menor, né? E no caso da Argentina, a Argentina é um grande produtor de farelo e óleo. Para comprar soja da Argentina, talvez seja um pouco mais complicado. Apesar de você poder fazer vários tipos de negócio, a Argentina pode vender soja, comprar soja do Brasil para manter a sua indústria. Num momento como esse, você acredita aí, falando até especulando de um certo modo, num momento como esse, os preços podem melhorar no seu entendimento? Se a gente olhar o cenário do ano passado, aí, na América do Sul, a gente teve 192 milhões de toneladas. Esse ano, do jeito que está a projeção dos órgãos aí, Conab e o USDA, a gente vai ter quase 200 milhões de toneladas. Então, eu acredito que, se for por olhar por essa ótica, eu acho que os preços não vão se manter, né? Não vai ter uma reação dos preços. Se o produtor for olhar achando que vai subir, realmente, se manter isso daí, eu acho que os preços é daí para baixo. Muito bem, Jorge. Jorge, aí nós passamos para uma outra questão. O produtor de soja, tradicionalmente na segunda safra, ele cultiva milho, cultiva cereal. Eu entrevistei na última semana, inclusive, o Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, falava das estimativas da produção de soja, os 135 milhões, e acredita até que possa reduzir isso, o andar da colheita vai dizer isso, mas ele falou ao vivo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, que ele aconselhava os produtores a reduzirem as suas áreas de produção de milho em segunda safra. Você acredita que isso possa ocorrer de fato no Brasil? Ou seja, já tinha um planejamento, claro que já também está fora, muita gente plantou fora de janela, deve plantar fora de janela por conta do atraso na colheita em diversos estados. Aqui no Mato Grosso do Sul, o produtor está inclinado a reduzir essa área de milho? Olha, eu acho que vai reduzir em função justamente do atraso. Talvez ele migre para um sorgo, né?
Então, eu acho que talvez essa redução ela mude de cultura. Mas eu acredito que diminuição em função do que estava programado, eu acho muito difícil, né? Apesar da janela. A questão muito vai ser a questão da janela mesmo, né? Se ele estiver colhendo, apesar que as culturas também atrasou um bom tempo, mas também a gente está vendo que a maturação também está antecipando aí uns 10 dias também. Então, eu acredito que deva se manter, né? Eu acho que dificilmente o produtor ele acaba diminuindo, certo? Seria diminuir as áreas de plantio, né? Porque mesmo a gente tendo essa estiagem esse ano aí, e isso faz com que se diminua o estoque de passagem de final de ano. Então, para um próximo ano, talvez, quando tendo um estoque menos, o preço para o próximo ano talvez valorize mais. Se nós tivéssemos uma super safra, realmente, talvez nós estaríamos falando em soja aí a R$80 até abaixo disso, né? Então, eu acho que o produtor aumentar a área, eu acho que ele tem que rever isso daí, né? Porque pode impactar muito no futuro os preços, ou vai ter que trabalhar com preços e custo bem mais baixo para poder se manter na atividade. Jorge, vou te fazer agora uma pergunta que é junto aos seus colegas produtores que fazem parte da ProSoja ou que não fazem também. Qual que é o ânimo hoje do produtor de soja e milho do Mato Grosso do Sul em relação a esses impactos, impacto financeiro, rentabilidade, redução de margens e também o trabalho que ele tem feito no campo nesse começo de colheita? Então, a gente olhando pela ótica do produtor, eu acho que a gente fica angustiado, né? Porque, na verdade, sim, a gente tem uma quebra de produção, uma baixa de preço. Geralmente, quando se tem uma quebra de produção, a gente pensa que vai ter um aumento de preço. E isso não tá acontecendo, e a gente tem uma perspectiva também que talvez não seja muito diferente do cenário que está hoje. Mas aí a gente começa a olhar pelos investimentos que foram feitos, em termos de máquinas e tudo, quem comprou aí máquina aí 1, 2, 3 anos atrás, aí elas subiram muito de preço. E esses vencimentos vêm agora. A taxa de juros também, quem pegou financiamentos também, as taxas de juros subiram bastante. Então isso vai impactar muito no desembolso agora, frente a esses compromissos que o produtor tem. Ele vai sentir muito isso daí. Então eu acho que assim, realmente eu acho que vai ser um ano, quem conseguir passar, eu acho que o pessoal vai ter que fazer as suas contas novamente, refazer o fluxo de caixa, ver se vai ter que dar um passo para trás, o que ele vai precisar fazer para poder equilibrar suas contas. Tá certo. Jorge Michel, agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Fabiano, eu agradeço pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Obrigado. Conversamos com Jorge Michel, presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul. Você confere agora cotações de mercado.